A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos entrando dentro do seu lar e nós vamos ter um bate-papo sobre ansiedade e depressão, que infelizmente ela é a doença dos séculos, né? É o que nós estamos vivendo. E está aqui conosco, né, a nossa doutora, psicóloga, a Kellen Lopes. Boa noite, Kellen, tudo bem? Boa noite, a paz do Senhor. Está aqui também para estar nos ajudando a Sara Fernanda. Boa noite, Sara. Boa noite, Senhor. Está também conosco a nossa ajudante de hoje, né? Você que já tem perguntas aí para fazer, você já pode ir fazendo. Temos a nossa querida Raira Micaele. Boa noite, Raira. Boa noite, Pai Senhor. E também a nossa querida Isa, que é a nossa ajudante também. Que o Senhor esteja abençoando você, Isa. Boa noite. Amém. Boa noite, Pai do Senhor. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu sou a pastora Elaine e eu que vos falo com vocês. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. E eu quero deixar aqui uma palavra para a gente estar iniciando a nossa roda de conversa, que está no livro dos Salmos, que é o capítulo 9, o versículo 9. Então é Salmos 9, 9. Quem encontrou, né, em sua casa pode acompanhar conosco, onde diz assim: o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Então, conforme eu disse agora mesmo, né, o salmista ele está declarando que o Senhor, é só o Senhor mesmo, para nos dar a ajuda que nós necessitamos, porque Ele é o nosso alto refúgio, no tempo de opressão, no tempo em que as pessoas vivem oprimidas, no tempo em que as pessoas elas estão angustiadas. Então, eu tenho que fazer o tratamento, conforme nós vamos aprender aqui agora mesmo com a nossa psicóloga, eu também preciso buscar ao Senhor, porque o salmista, ele está dizendo aqui, é o salmista Davi, ele está declarando que só o Senhor, né, ele é o nosso alto refúgio na hora da opressão e na hora das nossas angústias. Então, dentro da palavra do Senhor, está aqui também mostrando, né, que tinha um homem que estava vivendo esse tempo de opressão, esse tempo, né, de angústia na vida dele. Mas ele declarava que o Senhor é o alto refúgio das nossas vidas. Ele declarava na vida dele e declara a nós hoje. Então, nós vamos partir para as perguntas. Se você já tem aí alguma pergunta para estar fazendo, você pode estar fazendo. Tem alguma aí, Raira? Então, pode fazer. O que é depressão e quais os sintomas? Olha, gente, depressão é uma doença, né? É uma doença que ataca, né, a parte psicológica da pessoa, mental, e ela vem, né, junto com a depressão, vem os sintomas que atacam o humor da pessoa, os pensamentos, né, a parte física e a interação social, tá? Então, na parte do humor, gente, o que é depressão, né? Qual o sintoma da depressão na parte do humor? É a tristeza. Ah, é uma tristeza porque eu tirei uma nota baixa? Não, essa tristeza com certeza ela vai passar. É uma tristeza intensa, que ela vai durar mais tempo. É um sintoma de depressão, tá? A diminuição das atividades. Quais atividades? Aquelas atividades que a gente tem o costume de fazer, que tem prazer de fazer. Quando você deixa de fazer, que você perde o prazer naquilo, né? Diminui o interesse, isso é um sintoma de depressão, tá? E também, na depressão, encontra-se também as crises de ansiedade, que são crises de medo intenso. Uma pessoa depressiva, ela também tem essas crises que nós chamamos de crise de ansiedade, que são crises de medo intenso. Temos a questão do pensamento, que eu falei, né? Normalmente, a pessoa depressiva, ela fica autocrítica, né? Ela se sente uma pessoa inútil, fracassada. Isso também é um sintoma, né, de uma pessoa com depressão. Ela se culpa muito, ela tem pensamentos negativos, né? Falta de esperança, negativismo, pessimismo. Isso também é a parte do pensamento, tá? E tem a parte que diminui a concentração e o raciocínio. Uma pessoa com depressão, ela vai ter a concentração diminuída, o raciocínio, coisas que às vezes era fácil dela lidar no dia a dia, ela vai ter mais dificuldade.
pessoa com depressão, ela diminui, a energia dela é diminuída. Pessoa que tem, vamos dizer, uma pessoa que tem energia para limpar uma casa, né, para trabalhar, quando ela está com depressão, a parte física dela fica dolorida, ela fica com essa questão. A energia dela, ela vai diminuindo. Uma pessoa com sintomas de depressão no físico, ela sente muita fadiga, cansaço, ela tem alteração no sono, né? Ou ela dorme muito, ou ela tem muita insônia, né? Dificuldade de dormir. A mesma coisa com a alteração do apetite. Ou ela come muito, ela perde o apetite. E a questão da perda de peso. Muitos perdem peso e outros se tornam obesos. Por quê? A alteração também, né, nessa parte física. E a interação social, gente. Uma pessoa com depressão, ela normalmente ela tem que ser insatisfeita com seus relacionamentos. Sejam, né, com o casal, marido e mulher, seja com colegas de trabalho, seja com, né, amigos mesmo. Aqui, como a gente está, né, na igreja, seja com pessoas do próprio círculo da igreja. Então, a pessoa com depressão, ela está insatisfeita com todo esse convívio social. Ela se sente sozinha e não tem força para interagir. Com isso, ela vai se isolando. São vários sintomas. Mas eu quero reforçar, gente, que isso isolado não pode se dizer que é uma depressão. Como eu falei, eu estou triste, fiquei 2 dias triste por perda de um ente querido, por exemplo. A gente vai ficar 1 mês triste. Mas, que eu estou com depressão? Não, a gente não pode pegar um sintoma isolado e diagnosticar como depressão. Até mesmo porque, né, gente, quem vai poder fazer esse diagnóstico é um profissional, uma pessoa que está apta para isso. Temos mais alguma pergunta aí, Raia? Por que muitas pessoas ficam depressivas? Então, Raira, cai naquilo que eu falei, né? Ela vai se sentir insatisfeita, autoestima baixa. Então, assim, às vezes, o dia a dia da pessoa, né? As contrariedades do dia a dia, né? As coisas negativas que acontecem com qualquer pessoa, qualquer ser humano, porque nós estamos, né, vivendo num mundo onde a gente recebe muito mais não do que sim. E às vezes a pessoa não sabe digerir isso. E ela, né, leva para um lado onde que ela se apoia nessa negatividade e acaba, né, com isso gerando uma depressão, como eu falei. Às vezes a morte de um ente querido, para mim, ele vai ser um momento de luto, eu vou sofrer, mas vai passar. Para outra, ela já vai cair numa depressão, porque ela se apoiou naquilo, entendeu? Ela não vê esperança em outras coisas. A Isa também, né, tem algumas perguntas. Isa, qual é a sua pergunta? Por que as pessoas que têm depressão têm o pensamento que ninguém gosta dela? Então, Isa, normalmente é por causa da autoestima baixa. A pessoa, quando está com depressão, né, como eu falei de algumas características, ela se sente feia, ela se sente inútil, insuficiente. Então, a autoestima cai, né? E automaticamente cai nisso daí. Ela sente que ninguém mais gosta dela. Por mais que você tente ajudar, como o pensamento dela está negativo e está arraigado nisso, né? Eu sou feia, eu sou ruim, eu não dou conta. Aí ela se sente dessa forma, entendeu? É porque ela se apoia em pensamentos negativos e não vê uma outra possibilidade. Eu tenho outra pergunta aqui. Porque eles também que têm depressão, tipo assim, a maioria dos pensamentos dele, ele meio que acha que o meio de saída disso pode ser o suicídio. Então, porque a depressão, né, apesar de muitas pessoas não acharem que é uma doença, né, infelizmente, né, tem muita gente que ainda acha que é frescura, e é uma dor imensa para quem está naquela situação. Então, quando a pessoa pensa no suicídio, ela pensa em tirar a dor dela. Ela pensa que o suicídio, né, a morte, vamos dizer assim, vai suprir aquela dor, vai, né, eliminar, vamos dizer assim, né? Então, vem esses pensamentos. Eu acredito que quando, né, uma pessoa está com depressão, que ela pensa em suicidar, ela não pensa simplesmente, eu vou tirar a minha vida, mas eu vou acabar com esse sofrimento que é imenso, entendeu? Para quem está em depressão, gente, é um buraco, vamos dizer assim, interno muito grande. Então, às vezes, né, a família, a sociedade achar que é uma frescura, né, que é falta, vamos dizer assim, de tomar uma atitude, realmente, às vezes é preciso tomar uma atitude, tomar uma postura, mas para a
pessoa, aquilo é tão grande que ela pensa que tirando a vida, o sofrimento vai acabar. Raira. Quando a pessoa pensa em suicidar, a primeira coisa que vem na cabeça é de cortar os pulsos. Por quê? Que primeiro ela quer cortar o pulso? Então, Raira, é uma transferência de dor. Como eu falei com a Isa, há uma dor imensa, que é só a pessoa, né, que está ali sentindo. Porque, vamos dizer, você está com um corte, né? Igual a pastora nossa, hoje, ela está com o braço, né, que ela fez uma pequena cirurgia. Logo que eu cheguei, eu vi. Então, a gente vê aquilo. Mas quando é algo interno, então é a pessoa que sente. Quando ela transfere, vamos dizer, quando ela corta os pulsos, ela tenta transferir a dor dela para aquilo ali. Então, dói a pele, dói o corpo físico, e aquilo que está na alma, doendo, passa por alguns instantes. Então, a ideia de cortar os pulsos, muita gente acha que é para chamar a atenção. Alguns adolescentes fazem até nesse intuito, inconsciente, de chamar a atenção. Porque, opa, peraí, eu estou com os braços cortados, muita gente vai me dar atenção. Por quê? A depressão cai naquilo que a Isa falou. A pessoa, né, ela se sente sozinha, se sente inútil. Então, ela chamando a atenção para ela, muitas pessoas vão chegar até ela. Porque ela machucou, ela está com os braços cortados. Mas é uma transferência de dor, entendeu? É uma dor que está lá no íntimo, vem para a dor física. A Sara também tem algumas perguntas, né, Sara? Pode estar fazendo também as perguntas aí. Eu queria saber se todas as pessoas podem ter algum dia depressão? Então, Sara, nós como seres humanos, todos estamos propícios a isso, né? Como eu vim falando com as meninas, se a gente não se cuidar, se a autoestima estiver baixa, se algum problema que a gente estiver passando, a gente se apoiar naquilo e não em outra coisa que nos dá esperança, seja um tratamento, seja a parte espiritual, né, que a Bíblia fala muito bem disso, a gente pode cair em depressão. Né? Porque os sintomas de depressão são sintomas corriqueiros, né? É tristeza, é insatisfação, é um pensamento negativo, é um cansaço, mas se a gente se apoiar nisso e não tomar um rumo no início, a gente pode sim entrar num quadro depressivo. Muitos dizem que a depressão é demoníaca, é verdade? Olha, Raira, eu não consigo, tratar o emocional separado do espiritual, tá? Tem sim depressões demoníacas, né, que é de parte espiritual, e tem sim aquela que é de cunho psicológico mesmo, né? Então, assim, é o profissional que vai ter que separar isso, porque cada um vai trazer, vamos dizer que vocês vão fazer uma terapia, uma pessoa que está com depressão. Então, lá no consultório, vai haver, vamos dizer assim, né, a terapia, ela vai trazer aquilo à tona. Então, às vezes, pode ser de cunho espiritual, sim. E dentro do que você está falando, Kelly, eu quero até citar aqui o Salmo 42, que está aqui no versículo 3, 5 e 9. Que diz aqui a respeito de Davi, né? Então, nem sempre a gente pode dizer, porque muitas pessoas falam, isso é demônio, você está endemoniado, por isso que você está com depressão, né? E em cima disso aí que você explicou, eu quero mostrar aqui dentro da palavra de Deus, que está aqui no Salmo 42, aonde diz assim: as minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente, onde está o teu Deus? Isso que eu estou lendo está no Salmo 42, agora eu vou para o 5. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. Então eu fui pesquisar o que significava a palavra perturba, né? Então Davi, ele estava com a sua alma alterada, ele estava transtornado, ele estava desequilibrado, mas nem por isso ele estava endemoniado, né? Porque Davi, como a gente já sabe, ele passou por muitas adversidades, ele caiu nessa opressão, né? Ele caiu nesse desequilíbrio de alma, né? Com sua alma perturbada. E no versículo 9, Davi continua dizendo aqui no Salmo 42, direi a Deus, a minha rocha, por que te esquecesses de mim? Ele chega a pensar que até Deus tinha esquecido dele, né?
Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Então aqui dá a entender que Davi, ele já estava angustiado por causa de uma opressão maligna, né? Mas no versículo 11 me chamou muita atenção, aonde diz que Davi fala assim, ó: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Então, eu quero dizer assim que em cima dessa palavra de Davi, do Salmo 42, eu quero dizer para vocês, né, e para todos que estão me ouvindo, que eu também um dia fui uma pessoa depressiva. Então, assim, a minha depressão foi declarada pelo médico, pelo psicólogo, pelo psiquiatra, que era cansaço demais, sabe? Então, assim, era casa, igreja, salão, né? Aquela correria, corda aqui, corda ali, pegava o problema de todo mundo, trazia para mim. E chegou um dia, como se diz, eu gosto de dizer assim, que um dia a tampa da panela estourou, a panela de pressão estourou, sabe? E aí eu caí numa depressão profunda. E fui tratada pelos médicos, claro, né? Porque eu costumo dizer assim, que muitas pessoas, elas acham assim, não, depressão, não, isso é enjoamento, né? Que nem você falou agora mesmo. Isso nem precisa de médico, não. Vai capinar a porta. Tem gente que fala assim, mas não é verdade. Porque quando, vê se você concorda comigo, Kelly, porque quando a gente dá uma dor de cabeça, você não vai procurar, assim, vamos falar assim, um analgésico, né, para tomar, para poder ver se aquela dor de cabeça passa, né? E se você continua com aquela dor de cabeça, o que vai acontecer? Você vai procurar um médico para poder saber a causa daquela dor de cabeça, não é verdade? Então, se eu estou oprimida, se eu estou no estado de opressão, como Davi falou aqui, e como eu um dia senti, o porquê não de eu procurar um médico? Então, eu fui procurar, tive a ajuda mesmo, né, do psicólogo, do psiquiatra, tive a ajuda de remédios, tomei remédios por muito tempo, eu acho que uns 2 ou 3 anos, até mais, não sei, não estou lembrando agora, sabe? Mas, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não fiquei só com o remédio, não fiquei só com os médicos, parti para a palavra de Deus, buscava ao Senhor, clamava ao Senhor, como Davi fez, na minha angústia, naquela hora, parece que tinha aqueles momentos de vir, né, Kelly? Tem os horários, parece, né? Normalmente, na parte da manhã, já tem estudos em cima disso, que parece que os sintomas se agravam mais. E vai no decorrer do dia, na boca da tarde, já vai melhorando. Isso tudo que você está falando como médica, né, psicóloga, é o que eu senti. Tinha dia que eu amanhecia, eu abria meu olho, quando eu conseguia dormir. Aí eu olhava e falava assim, meu Deus, mais um dia. Mais um dia para me viver. Ai, Senhor, que coisa ruim, que trem ruim. E aquela coisa ruim dentro do peito, né? E à tardinha, sabe? Aí à tardinha eu já corria para a igreja. Corria para a igreja, eu ajoelhava no altar, eu buscava, eu clamava, eu cantava, eu buscava ao Senhor. E até que um dia, o Senhor usou a palavra de Deus para poder estar trazendo a libertação completa na minha vida, sabe? E aí, eu acordei de manhã, a televisão, tinha que dormir a noite, como se diz, a noite inteira, eu acordada e vendo, e escutando a palavra de Deus, para me ver se eu tinha um pouquinho de sono, para me ver se eu dormia um pouquinho, porque não dorme, né, Raquel? Costuma assim, não dormir, né? Insônias grandes, né? Que pois tem alteração do sono mesmo. É como eu falei, alguns vão ter sono demais também, que é uma fuga da realidade, né? Você vai dormir para fugir do problema que ela está passando, e outros vão ter insônia, vão querer dormir e não vão conseguir. Isso. Então, e é o que acontecia comigo, sabe? Às vezes eu conseguia dormir um pouquinho, mas eu tinha que estar ali perto, a palavra de Deus, ou eu ouvindo. E aí um dia, onde veio a cura para a minha vida, foi quando eu abri meu olho, eu bati o olho na televisão, e lá estava um pregador que ia começar a iniciar um culto ao vivo pela manhã. E aí, a hora que eu abri o olho, que eu sentei na cama, assim, encostei na cabeceira e falei assim, ai Senhor, mais um dia. E lá ia para o banheiro para vomitar, porque às vezes me dava ânsia de vômito, sabe? Dá isso também, né, Kelly? Sim. Pois é. Porque a ansiedade é tanta, a depressão é tanta, que embrulha o estômago. Às vezes, né, a questão do próprio apetite, a pessoa não está alimentando da forma correta. Tem, né, profissionais que falam que o paciente chega falando que parece ter uma bola, que não consegue comer. Então, tem
acordei, escorei na cama, que eu estou falando. Aí, aquele pregador, ele apontou a mão na minha direção, assim, ó, e falou assim comigo, ó, você que está aí agora, assentando na cama, e acabou de falar assim, ai meu Deus, mais um dia, e lá vai para o banheiro para poder vomitar, o Senhor manda te dizer. A hora que falou assim, eu falei, vai, é comigo. Está falando comigo, porque não me conhece, eu nem sabe quem eu sou. Só o Senhor sabe o que eu estou passando aqui, meu marido e minha mãe, nem minha filha eu contei direito o que eu estava sentindo, sabe? Então, e ali naquele momento, eu fixei meu olhar, e ele com o dedo apontado, ele falava, é com você. Quando vier essa angústia no teu peito, e quando você sentir aquela tristeza profunda dentro do seu coração, você vai erguer suas mãos para o céu, porque eu também um dia fui depressivo, ele falando comigo, né, através do Espírito Santo. Isso. E eu levantei minhas mãos e ele falava com ele. Ele falava assim, ó, você vai falar assim, ó, eu fui liberta para a liberdade de Cristo e eu estou curada pelas pisaduras de Jesus. E assim eu fiz por 15 dias, Kelly, meninas e todos que estão me ouvindo. Por 15 dias. Toda hora que vinha aquele aperto, aquela ânsia de vômito, aquela tristeza, aquela angústia no meu coração, eu levantava minhas mãos, conforme o salmista fazia aqui, ó. Eu erguia minhas mãos para o céu e falava assim, eu fui liberta para a liberdade de Cristo, estou curada pelas pisaduras de Jesus. Gente, durante esses 15 dias em que eu falava isso, parece que aquilo ficava pior. Aí é que eu falo, onde entra, né, o inimigo para nos atacar, para nos tirar, né, da verdadeira realidade que é o Senhor Jesus nos tempos de angústia, né? Porque quando, né, a Raira pergunta, né, se é demoníaco, é onde o demônio entra, né? Os sintomas da depressão, ele entra nesses sintomas para poder o quê? Destruir mais ainda a pessoa, né? E ele vai tirar o quê? A esperança da pessoa. Então, se a pessoa se entregar, né, vai sim causar uma opressão demoníaca, porque ela estava com uma tristeza que poderia passar, né, vamos dizer, e melhorar, mas se ela se entrega, se ela não profetiza na vida dela coisas positivas, ela vai estar o quê? Absorvendo coisas negativas. Então, quando eu falei, até acho que foi com a Isa, a questão dos pensamentos negativos, né? Se a gente, a Bíblia fala isso, a psicologia fala, né? Se a gente manter pensamento negativo, ele vai como onda e vai voltar. Então, quer dizer, coisas negativas vão acontecer. Mas se a gente profetizar, né, coisas positivas, automaticamente, né, você vai se curando. Por quê? Eu sou um inútil, não foi? A pergunta da Isa, eu não presto, a pessoa é um inútil, a pessoa não serve para nada, ninguém gosta de mim. E aí, se você ficar reforçando isso, automaticamente é isso que você vai viver. Então, você tem que reforçar o quê? Palavras positivas, como foi o que o pastor ouviu, né? Isso, e aí foi durante 15 dias, gente. Durante 15 dias, toda hora que vinha aquela ansiedade, que nem você falou, ou era de manhã ou era tarde. Tinha dia que era de manhã e era tarde. Aquela angústia no peito, aquela tristeza, aquela coisa que só quem tem a tal da depressão que sabe explicar, né? E aí eu levantava minhas mãos, foram 15 dias assim, lutando, sabe? Mas depois de 15 dias que eu bati o pé e falava, eu fui liberta para a liberdade de Cristo, eu estou curada pelas pisaduras de Jesus, irmãos. O Senhor me visitou de uma maneira sobrenatural e eu fiquei totalmente curada. Aquela alegria voltou dentro do meu coração, sabe? Aquela tristeza, aquela ansiedade, que tudo foi embora, sabe? Para a glória e honra e louvor do nome de Deus. Aí mais além, depois desses 15 dias, com mais 15 dias minha mãe vai embora. Você já pensou se eu ainda tivesse naquele estado? Vocês estão entendendo? Então assim, foi aquela luta e tudo, mas glória a Deus, eu estou curada pelas pisaduras do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Vamos continuar aí com as perguntas, né? Em nome de Jesus. Por que alguns depressivos têm medo de morrer e outros querem a morte? Então, Raira, aquele que quer a morte é como eu falei antes da questão até do próprio cortar o pulso, né? A pessoa acredita que o sofrimento vai acabar, né? E aquele outro que tem medo de morrer, eu acredito que é aquele que já tem medo do que vai vir após a morte, né? Porque ele já quer sim acabar com o sofrimento da depressão, mas ele entende que há algo, né, depois da morte, vamos dizer assim, que é um desconhecido para ele, e ele tem medo de vivenciar isso. Então, vamos dizer assim, ele oscila nisso aí, né? Agora, aquele que quer a morte, ele acredita que o sofrimento vai findar ali. Agora tem uma pergunta aqui,
Da Tereza Cristina? Pessoa com depressão fica com medo de não conseguir sair daquela situação que está passando. Por quê? Então, Isa, é porque ela está com a autoestima baixa, ela se sente insegura, ela não se sente capaz. É como, né, eu já havia falado antes, e até na fala da pastora eu intervi, são os pensamentos negativos. Quando você enche sua mente, né, de pensamentos negativos, automaticamente você acredita que aquilo é verdade, e aí você cai nisso aí, você acredita que você não vai dar conta, né? Então, quando eu iniciei falando, né, que eu não consigo separar, né, o espiritual do psicológico, porque o exemplo da pastora, ele é real nisso. Se ela ela precisou de um tratamento com psicólogo, que foi uma terapia, ela precisou de um tratamento com psiquiatra, que é a parte médica, né, que vai estar medicamentosa, que são os medicamentos mesmo, e precisou do espiritual. Então, é algo que tem que ser completo. Então, assim, se for só no pensamento, a pessoa às vezes não dá conta. Por quê? Ela pensa negativo, ela acredita naquilo e aquilo vai ser real, vamos dizer assim, infelizmente para ela. Por isso que muitas pessoas até morrem de depressão, né? E é porque ela não consegue ver uma esperança ali, ela não age para procurar um profissional, para procurar alguém especialista para poder estar ajudando ela. E tem que querer, gente. A questão da terapia, a parte psicológica, eu vejo que é a parte mais difícil, porque muitas vezes, igual eu trabalhei em creches aqui em Piuí, as mães levavam as crianças, né? A professora pedia para a criança ser atendida. E às vezes, no atendimento, a gente percebia que o problema era em casa. Quando a gente levava para a família um feedback, que é o, né? Olha, está com problema em casa, assim, assado, a família tirava a criança. Por quê? Precisa aceitação, precisa da aceitação para tratar. Não vai tomar um remedinho e resolver o problema. Então, a terapia, ela é um processo lento, ela é um processo gradativo, né, a longo prazo, expõe a vida da pessoa. A pessoa precisa estar aberto a isso, ela precisa querer o tratamento. Sobre a ansiedade, quais são os sintomas? Então, tem vários sintomas, né? E da ansiedade, que também é uma doença, né? Então, tem pessoas que têm taquicardia, tem pessoas que têm insônia, tem pessoas que têm alteração na alimentação, né? Como eu já falei. Então, assim, são bem parecidos, né? Os sintomas de ansiedade quando a depressão, né? A gente brinca que a depressão é o excesso de passado e a ansiedade é o excesso de futuro. Então, a pessoa fica preocupada com o que pode vir a acontecer. Então, isso causa, às vezes, né? A pessoa não consegue dormir, a pessoa fica agitada, tem pessoas que perdem o apetite, tem outras que já comem demais. Isso tudo são sintomas da ansiedade. Agora tem uma pergunta aqui da Geice. O que podem aqueles com depressão fazer para ajudar a si mesmo a melhorar o seu relacionamento? Olha, primeira coisa, se a pessoa está com esses sintomas que ela percebeu, ela tem que procurar uma ajuda profissional. De início, procurar uma ajuda profissional. Porque se ela já chegou, né, já percebeu que está com depressão, sozinha ela não vai dar conta. Né? Como eu falei a questão da pastora, a pastora mesmo deu o testemunho dela, né? Se Deus preparou os profissionais, eles têm que serem consultados. Né? Então, assim, só que o problema é que muitas pessoas, quando estão com depressão, elas querem que se resolva muito rápido. Então, o que elas querem? Remédio. Aí o remédio já não é, no caso, não é uma terapia. Terapia você vai, né, procurar um psicólogo e vai ser a longo prazo. A parte medicamentosa seria com psiquiatra. Então, né, a orientação que eu passo para ela é sim estar procurando um profissional para poder orientar o porquê daquela depressão, quais são os sintomas dela, né? Porque cada pessoa vai ter um sintoma diferente. A Jéssica tem uma pergunta aqui. Como podemos lidar com uma pessoa depressiva? Olha, primeiramente, é não desfazer da pessoa, não ignorar aquilo que ela está sentindo. Por quê? Como, né, a própria pastora brincou aqui, vai procurar uma enxada, né, uma horta para você capinar. A questão não é essa. Então, assim, são palavras duras que normalmente o familiar, né, ele joga para aquela pessoa que está com sintomas e ao invés dele ajudar, ele só prejudica, só piora a situação. Então, assim, é acolher a pessoa, é ouvir, né, o que ela está sentindo e orientar ela a procurar um profissional. Porque muitas pessoas ficam depressivas.
Uai, Raira, então, como eu já falei, é a questão da situação que ela está vivendo, ela não saber lidar com aquele momento, né? Como eu falei no início da nossa conversa, às vezes, a perda de um ente querido, para mim, ela vai ser um luto de alguns dias, mas para outra pessoa já vai ser a depressão. Então, assim, é não saber lidar com aquilo. Às vezes a pessoa não está preparada, às vezes a criação da pessoa, né, deixou a pessoa fragilizada em algumas áreas. Então, assim, dependendo da situação que ela vivenciar, que ela estiver vivendo, ela vai cair em depressão. A pessoa não está preparada, né, para certas situações na vida. E eu quero saber em relação às crianças, como a gente pode saber que ela está tendo sinais de depressão? Olha, mudança de comportamento, gente, é o primeiro sinal, tá? Uma criança que brinca muito, que, vamos dizer assim, é elétrica, né? Que gosta de conversar, ela ficou num canto, ela entristeceu, ela perdeu o apetite. Isso tudo é sintoma, tá? De que ela pode estar desenvolvendo um quadro depressivo. Ou, às vezes, até outra coisa, né, que está acontecendo com ela muda o humor. Então, a primeira coisa é a mudança de comportamento. Ô, Kelly, e dentro desse fato aí da criança, e quando uma criança dá muito chilique, né? Às vezes ela está ali brincando, tudo, tranquila, sossegada, aí no decorrer ali ela dá um chiliquinho. Não é raiva, é assim, ela dá aquele chilique, assim, a criança dá aquele chilique, assim, por exemplo, vou só falar para você ver como é que é. Às vezes está lá normal, tá, pronto, aí a criança... Sim, sabe? Isso Olha, pastor, tem que ser analisado de perto, porque às vezes é uma coisa dela, às vezes ela está copiando de algum desenho. Hoje não, né? Eu acho que desde a nossa época mesmo de infância, os desenhos influenciam muito, né? Nessa questão de como que a gente vai falar, como que a gente vai se portar. Então, assim, tem que observar mais de perto. Não tem como bater um martelo e falar, é isso. Não, por quê? Às vezes ela está imitando um adulto, ou às vezes ela está querendo chamar atenção para alguma coisa também. Mas é igual eu estou falando, tem que observar o dia a dia, como que é a rotina dessa criança. Porque hoje em dia a gente vê muitas crianças com alguns comportamentos, e aí quando você vai observar, é um desenho que ela assiste. Né? Ou às vezes dentro da própria casa, às vezes o comportamento do pai, da mãe, do irmão mais velho. Então tem que observar muito o contexto que ela está vivendo, para, né, realmente diagnosticar o que pode ser ou não. Às vezes é uma coisa simples, ela está simplesmente copiando um comportamento de outra pessoa. Certo. Por que as pessoas ansiosas querem as coisas para ontem? Então, Isa, né? É porque normalmente o ansioso ele quer tudo a tempo e a hora, né? Ele não sabe lidar com a palavra espera, né? Como eu brinquei, né? É o excesso de futuro, né? Ele quer que as coisas venham para ele, vamos dizer assim, antes do tempo previsto. Então, assim, isso é uma característica de uma pessoa ansiosa. Ela sempre quer, vamos dizer assim, que as coisas aconteçam no tempo dela e não no tempo que precisa. Isso é característica de ansioso, tá? Não tem um porquê mesmo, é uma característica da ansiedade. Por que muitas pessoas que são depressivas, elas não gostam ou têm vergonha de procurar a ajuda do psicólogo? Então, Raira, esse é um questionamento que, assim, desde que eu iniciei a psicologia, a gente ouve, né? Na verdade, tem uma fala bem popular que o povo fala que psicólogo é para doido. E a gente sempre na faculdade a gente brincou e tal, fala assim, não, na verdade é para não ficar doido. Por quê? Se todo mundo entendesse a necessidade de uma terapia, a gente ia fazer terapia ou ia colocar nossos filhos desde pequenininho. Por quê? É preventivo, é para aprender a lidar com as situações. É para não chegar, vamos dizer assim, numa situação que você se deparar com ela, você não saber o que fazer, entendeu? Só que, infelizmente, a pessoa deixa para procurar o psicólogo quando já aconteceu, quando está, vamos dizer assim, lá no fundo do poço, né? Então, assim, normalmente é por a gente brinca, né? Por achar que o psicólogo é para doido, tem muito esse conceito, e também por vergonha de expor a vida. Por quê? O psicólogo ele vai tratar, né, com a ferida da pessoa, né? Então, assim, às vezes tem algo ali que ela não quer mexer, uma falta de perdão. Isso tudo vai ser tratado no consultório. E a pessoa precisa expor sua vida para uma pessoa, né? E, infelizmente, né, a gente vê muito casos de falar de falta de ética, de um profissional que às vezes falou da vida do paciente. Então, tem tudo isso. Isso, infelizmente, gera um certo receio, né, em a
pessoa procurar uma terapia. E também a questão, né, gente, que normalmente a terapia ela é semanal, né? É questão até financeira mesmo, que tem gente que acha caro. Mas, como eu falei no início da minha fala aqui, se a gente entendesse, né, se o ser humano entendesse o quão é eficaz uma terapia, ele ia procurar como prevenção, e não como, né, depois de estar com o problema na mão mesmo, não. Há uma faixa etária mais vulnerável à doença? De depressão ou ansiedade? Depressão. Não que eu saiba. Infelizmente, como a pastora falou no início, é o mal do século, né? E está atingindo desde a criança até ao idoso. O que é ansiedade e por que muitas pessoas dizem, eu sou muito ansiosa? Então, Raira, como eu falei da depressão, a ansiedade é uma doença, né? E hoje em dia, o ser humano está muito acelerado, né? Hoje mesmo, mais cedo, eu estava vendo um vídeo de um psiquiatra, e ele falando, né, dessa questão. Hoje a mídia, né, o que a gente está fazendo aqui hoje, nessa live, a questão da internet mesmo. Pessoas que passam muito tempo com esse instrumento, o celular nas mãos, a internet, são pessoas que podem desencadear a ansiedade. O celular é algo que pode desencadear uma ansiedade. Então, assim, por que a pessoa diz que ela é ansiosa? Porque, como, né, foi perguntado aí, que é as coisas para ontem, né, tudo muito acelerado. Então, assim, tem gente que dá um aperto no peito, uma taquicardia, já fala que é ansioso. E como eu falei da depressão, eu volto na ansiedade, a mesma coisa. Porque com sintomas isolados a gente não pode definir nada. Mas, infelizmente, é a fala popular, né? O pessoal tem mania de falar, se está com um aperto no peito, eu estou sentindo ansiedade. Talvez não é ansiedade, é um outro sintoma de alguma outra coisa que ele tenha ou que está passando naquele momento. Tem outra pergunta aqui, da Jéssica. Kelly, como um adulto pode superar um trauma que foi causado pelos pais quando ainda era uma criança? Porque muitas vezes o tempo não fez a pessoa esquecer aquilo que viveu quando era criança e em algum momento aquele sentimento vem à tona. E porque muitas pessoas acabam tratando os filhos da mesma forma como foi tratado quando era criança. Olha, trata porque não foi curado, né? Não foi resolvido o problema. Então, se tem um trauma, se isso foi, né, da época da infância, a pessoa, gente, precisa de uma terapia, precisa de um tratamento, né? Não tem como aqui na live eu passar o passo a passo, até mesmo porque eu não sei qual é esse trauma, eu não sei como ele aconteceu. Então, o ideal é que a pessoa procure uma terapia, um profissional de confiança, para poder estar tratando isso no próprio consultório. Você acha assim que o medo excessivo, por exemplo, uma pessoa que tem medo de tudo, medo de escuro, medo de ficar em casa sozinho, você acha que isso... Você acha que isso pode trazer a depressão ou isso já é uma depressão? Olha, pastora, como eu falei, né, são sintomas, né, são características de uma pessoa com depressão. Então, assim, tem, né, vários estudos, né, sobre medo disso, medo daquilo e tal. Então, assim, sim, a pessoa com depressão, ela pode ter medo de várias coisas e, às vezes, medos, assim, absurdos, né? Mas a gente não tem como isolar também, porque é uma gama muito grande, né, de sintomas que tem. Então, assim, pode ser que seja, assim, um medo devido da depressão e também pode ser devido a um trauma, né? Vou contar aqui, eu nem sei se depois dessa eu não vou apanhar. Por exemplo, a minha irmã, ela tem medo de tudo que tem pena, tá? Pintinho, por exemplo. Por quê? Uma vez, quando ela era muito pequena, na casa da minha tia, né, tinha um galo e ele era igual um cachorro mesmo, ele atacava as pessoas. E a gente entrou na casa da minha tia, esqueceu a minha irmã para trás, ela era pequenininha, uns 2, 3 aninhos, e esse galo pulou nas costas dela e bicou ela. Né, cravou a espora e bicou as costinhas dela, machucou ela muito. Então, ela tem pânico, gente, de tudo que tem pena. Um passarinho, mais bonitinho que for, ela tem pânico. Então, quer dizer, ela tem um medo exagerado de tudo que tem pena, mas é sintoma de depressão? Não, é de um trauma que ela viveu. Entendeu? Então, assim, tem que saber exatamente o que ocorreu com a pessoa para definir se é ou não. Eu fiquei, assim... impressionada com a palavra de Deus, né? Porque tudo ela tem a resposta também, né? Olhando aqui para a vida de Elias, depois dele
derrotar 450, matar, né, 450 profetas de Baal, ele sentiu medo de uma mulher que mandou um recado para ele, falando que ia acabar com a vida dele também, né? E aí a palavra de Deus fala que, aqui no versículo 22, no capítulo 18, versículo 22, fala assim, olha para você ver. Então disse Elias ao povo, só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Então são aqueles 450 homens que ele tinha derrotado. E aí, aqui no 19, no versículo 9, diz assim, ó, por ele ter sentido medo, e ali entrou numa caverna e passou ali a noite. Ali ele passando a noite, até que o Senhor no outro dia veio e falou com ele. E aí, Deus falando com ele, ele falou assim, não, eu fiquei só e buscam a minha vida para me tirarem. Olha para você ver como que é impressionante a palavra de Deus, né? Então, um dia também, né, há muitos milhões de anos atrás, teve um homem chamado profeta Elias, que também teve medo, que chegou a levar ele a esconder em uma caverna, até que Deus viesse e falasse com ele, sai dessa caverna, sai desse lugar aí, que aí não é seu lugar, né? Vai. Ele tinha acabado de vencer. Né? Isso, ele tinha acabado de vencer, né? E às vezes acontece também, né? Hoje também, não é diferente, porque o profeta Elias é como um homem comum, como a gente hoje, né? Justamente. Cai na pergunta da Sara, né? Se todo mundo está sujeito a isso. Está sujeito a isso, né? Porque vai depender da situação, de como a gente está naquele momento. Então, está todo mundo sujeito. Infelizmente. Que nem você está falando, né? Não dá tempo da gente explicar tudo, os mínimos detalhes, mas eu só citei esse exemplo aqui de Elias também, o exemplo de Davi, né? Nos Salmos, sim, só para as pessoas entenderem, né? Porque, que nem a gente acabou de falar, depressão é uma doença que precisa ser tratada, tanto com a área médica, né, e quanto que com a área espiritual. Tem mais alguma pergunta? A Roselita Silva tem uma pergunta. Eu tenho um marido muito bom, mas tem dia que até a voz dele me irrita. O que fazer? Jesus, hein? Ué, então, esse não entra nem no assunto, nem da depressão, nem da ansiedade, né? Isso é uma questão de comportamento, de convivência, né? E de aceitação, porque às vezes o dia que a voz irrita é o dia que ela não está bem. Então tem que procurar saber o porquê que ela não está bem naquele dia, para poder consertar aquilo que está errado, para não descontar no esposo, né? Com certeza. O Victor Augusto está perguntando, o excesso em jogos de videogame pode levar a pessoa à depressão? Com certeza. E infelizmente, com certeza, infelizmente, tanto na depressão quanto na questão da ansiedade. Como eu falei no início, né, quando a gente começou a falar de ansiedade, infelizmente as redes sociais, né, essa vida acelerada que a gente tem, né, foi até o exemplo da pastora, né, o excesso de informação, o esgotamento, né, fez com que ela entrasse em depressão. Então, assim, questão da parte de jogos, né, de interação com a mídia, infelizmente, causa, sim, né, sintomas de ansiedade e, às vezes, até depressão, porque ele vai cair no isolamento. Ao invés dele ter o convívio social, que, infelizmente, hoje não está sendo restrito, né, por causa do Covid-19, mas ele vai estar no isolamento. Então, a pessoa, quando ela se isola, tende, sim, a desencadear sintomas, né, de depressão e ansiedade. Agora, sobre uma pessoa que é ansiosa, o que fazer quando tem um ataque de ansiedade? Olha, Sara, a primeira coisa, né, quando você percebe que você vai ter, né, esse ataque, vamos dizer assim, como você falou, de ansiedade, é a respiração. Gente, por que respirar? Kelly, a gente está respirando, senão a gente nem tinha morrido. Porque essa respiração normal nossa, ela não oxigena o cérebro da forma que ela tem que ser oxigenada. Então, quando você, vamos dizer, dá um ataque de ansiedade, por exemplo, um ataque de pânico, que você vê que está faltando ar e tudo, para e respira. Mas é respirar profundo, é encher o pulmão, né, contar aí uns segundinhos, soltar, encher e soltar. Porque dessa forma você vai oxigenar o seu cérebro e vai começar a pensar, tá? A raciocinar. Por quê? Quando a crise de ansiedade vem, você não pensa, por exemplo, o ansioso, ele já vai imaginar que vai entrar uma pessoa aqui, vai assaltar a gente, vai atirar e tal. Então ela entra em pânico, de repente, se ela, né, focar naquilo ali. Se você respirar, oxigenar o seu cérebro, você vai começar a pensar e pensar, peraí, nós estamos aqui fazendo uma live, está tudo tranquilo, não tem essa possibilidade de acontecer. Então, automaticamente, você começa a se acalmar. Tá? A primeira coisa é você respirar. Né? A questão da respiração, eu sempre ensino, né, para as pessoas, quando
vem essa crise de pânico, de ansiedade, essa taquicardia, primeira coisa é a respiração, porque vai afetar o físico, né? A pessoa respirou, ela vai conseguir centrar no que ela precisa. E é verdade, né? Essa batedeira, uma fraqueza, e você pensa que tudo vai cair em cima de você. Dá aquele medo, aquele pânico, e você tem que sair dali de baixo, porque senão você acha que vai cair mesmo. Né? E aí falta oxigenação no Isso, cérebro, a isso. pessoa, né, desorienta mesmo. Então, assim, o ideal é que você pare e respire, mas é respirar profundo, porque essa respiração nossa aqui não vai surtir efeito. É separar e concentrar na sua respiração. A Geice tem uma pergunta. Uma criança que passa o tempo todo no celular jogando e só deixa o celular para se alimentar e já volta aos jogos, e quando alguém tira o celular dele, ele fica nervoso. Isso pode ser um sinal de depressão? Olha, na verdade, é como eu falei, né? Um caso isolado não tem como a gente diagnosticar. Mas o ideal, se é uma criança, a mãe tem que estipular horários. Gente, é comprovado cientificamente que uma criança em fase de desenvolvimento, até os 7, 8 anos, que fica mais de 1 hora na frente da televisão, computador ou celular, tá? Não é 1 hora para cada, não, 1 hora no geral. Ela perde a capacidade de aprender. Ela perde a capacidade de aprender. Então, uma criança que fica o dia todo na frente do celular, ela está vamos dizer assim, queimando os neurônios dela, está perdendo a capacidade de aprender. Com isso, ela sim, se ela não está em depressão, ela pode desenvolver sim uma depressão, uma ansiedade, que lá na frente vai causar muitos prejuízos, muitos danos a ela. Então, assim, a família, o cuidador tem que estipular horários para isso. É no máximo 1 hora por dia. Fase de aprendizagem, até 8 anos. Isso. Quais os sintomas de uma pessoa que é ansiosa? Sintomas? É o que acho que a gente até falou. Essa questão da taquicardia, né? Os pensamentos acelerados, querer tudo a tempo e a hora, às vezes insônia, perda de apetite. Outros, né, por outro lado, já vai comer muito, né? Aquela comida de forma compulsiva. Isso tudo é sintoma de ansiedade. Então, quando a pessoa já começa a sentir isso, todos esses sintomas já é um sinal de que ela já está ficando ansiosa e pode cair numa depressão? E aqui, ó, por exemplo, falta de interação social, né? Igual ela perguntou a questão da criança, né? Está só no celular, gente, a criança tem que brincar, a criança tem que sujar, tem que cair, levantar. Então, assim, o isolamento social também é sintoma. E o tratamento para ansiedade é o mesmo para depressão? E isso tem que ser de forma com profissional para ver qual é realmente, né, a situação que aquela pessoa está vivendo e, a partir dali, ela fazer a terapia. Uma pessoa que já deu uma depressão profunda e ela conseguiu sair dessa depressão, depois de algum tempo ela pode voltar ou ela já é curada? Isso depende da pessoa. Isa, se ela não se cuidar, ela pode voltar, tá? É como, né, foi a pergunta da Sara, se qualquer um está propício a isso. Todos nós estamos, né? Então, assim, humanamente falando, ela tem possibilidade de estar tendo, né, de novo a depressão. Mas e como que ela deve se cuidar, então, no caso da pessoa já ter tido, né? Está perigando a voltar, vamos falar assim. Olha, pastora, na terapia, quando é a terapia, né, terapia cognitivo-comportamental, que a gente trabalha com a questão, né, do comportamento da pessoa, do aprendizado mesmo, pensamento, memória, linguagem, raciocínio, é ensinado a pessoa no dia a dia dela. Então, se ela tiver passado por uma terapia, ela vai ter técnicas para poder, peraí, eu não estou bem. Então, ela vai ter as técnicas para ela poder estar usando. Sim. Então, assim, a pessoa vai se monitorar, vamos dizer assim, né? Entendi. Mais alguma pergunta, meninas? Acabaram? Que bom, que bênção, né? Claro. Pastora, só para dar umas dicas aqui, eu tenho alguns alimentos, né, que são bons para pessoas ansiosas, que ajudam a combater a ansiedade. Eu estava pesquisando hoje à tarde e eu achei super interessante, porque vem para nos ajudar, né, nessa questão, pessoas ansiosas. Alimentos que contêm magnésio, espinafre, legumes, as nozes, ajuda a combater sintomas de ansiedade. Que contém zinco, que seria gema de ovo, castanha de caju, a
questão dos probióticos que tem o iogurte e um aspargos, que eu fui até pesquisar, é tipo uma vargem, né? Isso tudo, se a gente conseguir colocar na nossa alimentação, né, na rotina de alimentação, ajuda a diminuir a ansiedade. São comprovados cientificamente que auxiliam nessa questão da ansiedade. Tem mais alguma coisa para falar? Não. Não? Na verdade, tenho, sim. Vou puxar a pergunta da Raira, né? A questão das pessoas que têm vergonha, né? Tem resistência, nem está procurando tratamento. O que eu quero dizer, gente, que infelizmente a pastora iniciou bem, falando que, né, é o mal do século. Então, assim, que vocês não tenham vergonha, não fiquem realmente com restrição a procurar um profissional, não fica curtindo doença em casa, não, porque a gente sabe que tem excelentes profissionais no mercado, pessoas com éticas, pessoas que podem realmente estar ajudando, e se tem os profissionais é porque Deus capacitou, né? E assim, infelizmente, a gente nem citou aqui, acho que não, mas a causa de, infelizmente, muitos suicídios, né? Vem por pessoas depressivas, né? E aí a pessoa não se trata, não se cuida e acaba cometendo suicídio. A gente tem visto muito isso, né, nas mídias hoje em dia. Então, assim, procura mesmo um profissional da sua confiança, procura indicação, né? Mas não deixe de procurar ajuda, não, porque é grave. Muito importante. Tem uma pergunta. Quando uma pessoa tem o pai rígido e a mãe também que não acredita sobre ansiedade, início de ansiedade e depressão, como então que a criança ou adolescente vai procurar ajuda? Olha, Sara, fica bem complicado, porque, né, tanto o adolescente quanto a criança, eles precisam do aval da família para estar procurando, né? A criança mais ainda, mas o adolescente, se ele está percebendo que ele está com esses sintomas, ele tem que procurar um parente próximo, alguém que acredite nele e ajuda ele nessa procura do profissional, entendeu? Porque ele está sentindo tudo aquilo, então ele não pode deixar passar. A criança, infelizmente, vai depender se alguém ou algum outro familiar perceber a necessidade e intervir, né? Porque a gente fica à mercê dos cuidadores, né? Tem uma pergunta aqui, do Victor Augusto. Pessoas que já fazem tratamento para depressão e abandonam o tratamento, isso mais para frente pode voltar pior? Com certeza. Se ele interrompeu o tratamento, né, se ele não recebeu alta do profissional, ele corre o risco, sim, de voltar, né, e de forma mais grave. Terminamos a nossa roda de conversa? Sim? Então, eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos deu. Quero muito agradecer você, Kelly, por ter, né, nos dado uma consulta de graça, vamos falar assim, né? Que o Senhor esteja te recompensando. Deus abençoe você, Sara, Deus abençoe você, Raira, você, Isa, né? E que Deus abençoe todos vocês que nos acompanharam. Nós somos aqui da Igreja Batista Vale das Bênçãos, na cidade de Piuí, e nós estamos aqui para servir vocês, né? No momento em que vocês precisarem das ajudas. Nós estamos aqui para ajudar vocês em todas as áreas, né? Seja ela espiritual, seja ela emocional, nós estamos aqui para ajudar vocês. Então eu quero agradecer muito, mas muito mesmo a cada um de vocês. Muito obrigado por vocês terem nos ouvido e a todos vocês. Pois não? Eu também quero agradecer a oportunidade e eu quero, né, falar para o pessoal que está assistindo, né? Se porventura alguém ficou com alguma pergunta que não quis fazer aqui no momento, depois ou lembrar, pode estar enviando. Ou eu creio que, né, no message do Facebook da igreja mesmo, ou no meu pessoal, que é Kellen Lopes, que eu vou respondendo para vocês, né, no direct mesmo. Então, assim, se alguém quiser, pastora, né, eu acredito que se chegar no Face da igreja, vocês podem estar me repassando e a gente vai respondendo para vocês, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida ainda, que tem algum questionamento para fazer. Que bom. Então, dentro de tudo que nós aprendemos, nós vamos estar terminando aqui, né? Agora, a partir de agora, quando você vê um depressivo, quando você vê uma pessoa cabisbaixa, ansiosa, com síndrome do pânico, não manda ela capinar, não. Dá seu ombro para ela conversar, porque às vezes eu, como se diz, sinto e ouço pessoas dessa forma.
e depois elas levantam, me dão aquele abraço e falam assim: nossa, pastora, você me ajudou tanto, mas eu não tinha nem falado nada. Só de ouvir o que ela tinha para falar, né, já ajudou muito. Então, você que se sente desanimado, eu quero deixar aqui mais um versículo da palavra de Deus. Olha para vocês verem, que está aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, no versículo 15. Mais um homem de Deus que precisou ser animado, né? Olha aqui para vocês verem. E de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Então quer dizer que Paulo ali naquele momento também, ele deveria estar desanimado, né? Porque quando ele viu os irmãos, ele tomou ânimo. Então eu quero dizer para você que se encontra desanimado, preste bem atenção no que foi te ensinado aqui nessa manhã. Busque ao Senhor, que eu tenho certeza que Deus, Ele vai estar te abençoando. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Eu quero estar fazendo uma oração, né, em agradecimento a todos vocês aí do Face, a todos vocês que estavam aqui, estão aqui comigo, né? Quero muito agradecer, que o Senhor possa estar recompensando a cada um de vocês. Querido e amado Pai, neste momento eu te glorifico, Pai. Eu te exalto, meu Deus, por tudo que foi falado aqui nessa noite, Senhor. Pela vida, meu Deus, da nossa doutora Kelly Lopes, que respondeu tão ricamente, né, com sabedoria, todas as perguntas. Meninas que aqui estiveram, meu Deus, também fazendo todas as perguntas. Pai, eu quero te agradecer, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus. E quero agradecer também ao Senhor pelas pessoas, meu Deus, que se dispuseram em assistir esse vídeo, essa live, meu Pai. No nome de Jesus, que o Senhor esteja entrando em cada casa, Pai. E que o Senhor esteja trazendo a cura para o oprimido. Que o Senhor esteja trazendo a cura, meu Deus, para o desanimado. Senhor, em nome de Jesus, visita com poder e graça, meu Deus, cada lar, meu Deus, em nome de Jesus, para a glória, honra e louvor do teu santo e precioso nome. Amém e graças a Deus. Que Deus abençoe a todos. Um beijo a todos em nome de Jesus.